Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Presidente, eu vou só justificar. Na última sessão a gente ficou meio corrido e esse projeto, eu acabei justificando meu voto contrário, causou certa estranheza e tal. E eu vou explicar aqui que a questão é mais de técnica jurídica e legislativa, senhor presidente. O projeto de lei 2137, que é o que está sendo votado, do meu ponto de vista, é totalmente desnecessário, senhor presidente, já que a lei 1275, 2021, é uma lei excepcional. É uma lei excepcional. Ela foi criada exclusivamente para atender interesses aí, voltados ao estado de emergência de saúde que foi criado por conta da Covid-19, certo? E o próprio artigo 1º da Lei 1275, ela deixa isso bem claro, que é uma gratificação transitória que vai vigorar justamente nesse momento. A leitura ali, no meu ponto de vista, repito, no meu ponto de vista, essa é a interpretação que eu dei, esse é o entendimento jurídico que eu tenho. Tá? Trata-se de uma lei excepcional, uma lei para vigorar num tempo. Ela não é. Eu vou só fazer uma explicação entre o que é temporário. Uma lei, se ela fosse temporária, ela teria que ter o prazo de validade dela estipulado com um prazo de fim na própria legislação. Não vem o caso. Ela é uma lei excepcional. Uma lei excepcional seria uma lei temporária em sentido amplo. Em sentido amplo por quê? Ela tem o prazo de validade dela, óbvio, ela funciona por um determinado período de tempo, só que a validade dela ela não tem um prazo estipulado para o seu fim. O que determina a substituição é uma circunstância. E a criação dela ela tem a ver com que circunstância? O estado de emergência de saúde criado por conta da Covid-19. Se isso acabou, se a gente for levar em consideração a portaria 913 de 2022 do Ministério da Justiça, que acabou com o estado de emergência, simplesmente a lei ela perde a validade. Porque é isso que está lá. Ela diz que ela só funciona durante o estado de emergência. A revogação dela é inócua, na verdade. Na verdade, doutrinariamente, leis excepcionais, temporárias, se classificam como normas intermitentes, vigência temporária, ou normas autorrevogáveis, porque ela já tem uma condição específica que dá validade a essa normativa. Certo? Esse é o meu entendimento, tá, senhor presidente? Eu, lógico que respeito o entendimento. Aqui eu não estou dizendo uma parte. Se tem ou não tem. Considere, senhor, cada um aqui vota de forma livre. O meu voto aqui, ele está se dando de forma eminentemente técnica, em relação à própria técnica legislativa. A lei, ela não tem mais validade alguma. Se for aplicada, inclusive, é uma incoerência, uma incongruência e uma ilegalidade, porque ela diz que não pode ser aplicada. Enfim, então, por ser, só para finalizar, mais um conceito doutrinário, essa lei é uma lei em branco. Ela depende de um parâmetro de validade. Qual o parâmetro de validade dela? É justamente o decreto ou portaria que diz que estávamos sob um estado de emergência. Não estamos mais. Ou, enfim, estamos. Aí vai da vontade do chefe do Poder Executivo de limitar ou não esse estado de emergência. Pois não, vereador Sidney Telles, o senhor pediu a parte aí. Obrigado pela parte, delegado Luiz Alves. Eu estava ouvindo a sua colocação, os seus argumentos, e isso, eu evidentemente não tenho conhecimento jurídico para isso, mas eu gostaria de pedir que o vereador Alex pudesse nos informar. O que o delegado está falando é um fato ou não é? Porque o que acontece? Se, de fato, esta lei não precisaria que nós a revogássemos, porque, naturalmente, ela se torna revogada por ser especificamente de emergencial e da Covid, por que nós teríamos que fazermos isso, um ato que o prefeito pode fazer de forma natural, sem que o legislativo tenha que tomar essa decisão? Ou, se não, se ele está tendo um entendimento, mas esse entendimento não é exatamente assim, ou enfim, de alguma maneira a gente precisa ser esclarecido, porque senão a gente faz um ato, e eu confesso que me preocupava, porque gera conflito no atendimento
de saúde, uma vez que alguns receberão adicional, outros não recebem adicional. A Covid já passou, a pandemia está exigindo dos nossos servidores, as epidemias estão fazendo os nossos servidores se multiplicarem para atender dengue, para atender adenovírus, para atender vírus respiratório, e não recebem, e o outro recebe. Então, eu confesso que eu vejo que realmente é preciso que isso seja estancado, esse gasto, para ser utilizado. Agora, se quem tinha que fazer isso é o prefeito, através de uma ação de gestão, por que é que nós deveríamos fazê-lo assim? Delegado, desculpa ter pego a parte para poder questionar o líder, mas é porque Vossa Excelência trouxe um assunto com muita relevância e muito importante, com muitas informações. Obrigado. À vontade, vereador. E se o vereador Alex Chaves quiser a parte, o vereador concedo, mas só deixa eu só rapidamente concluir. No meu entendimento, lógico que pode haver controvérsia, isso é entendimento jurídico e interpretativo. O meu entendimento é que essa lei que a gente criou, ela tem eficácia transitória. O próprio texto dela diz qual era o parâmetro de condição de eficácia dela. Era transitório e no estado de emergência de saúde, que nós tínhamos que botar o administrador, o parâmetro de validade, naquele decreto ou portaria que dizia que a gente estava no estado de emergência. Se isso não existe mais, obviamente você não tem como aplicar mais uma lei que ela perdeu o seu parâmetro de validade. Por isso que a gente fala que é uma lei, doutrinariamente, a lei excepcional, uma lei temporária em sentido amplo, não em sentido estrito. Estrito seria se fosse uma lei temporária com prazo de validade certo. Ela vai se autorrevogar no dia tal, do mês tal, do ano tal. Essa não. Ela dava um parâmetro, uma condição de validade. Por isso que a gente fala. E eu, só para finalizar, senhoras e senhores, eu peço que os senhores se atentem ao artigo 2º do Decreto-Lei 4.657 de 42, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse artigo diz que, quando a lei não se der em caráter temporário, só será revogada por outra lei que especificamente faça isso. A grosso modo, é isso que diz esse artigo. Esse é o meu entendimento. Não sei se o vereador vai querer ou não a parte, o vereador Alex Chaves. Sim, excelência, eu quero, primeiro, colocar algumas coisas para os senhores. Sim. Sobre a administração pública, primeiro ponto, né? Todos os atos da administração pública, direta e indireta, precisam ser realizados por meio de lei específica. Ponto. Essa é a primeira situação. Segunda situação, temos aqui uma lei apresentada para que servidores que estão, né, na linha de frente da pandemia, da emergência de coronavírus, sejam gratificados por essa porcentagem aqui apresentada. Isso tudo aconteceu e acontecendo, né, vários servidores, não só da saúde, mas também de outras secretarias, os fiscais, guardas municipais, alguns servidores acabavam, então, tendo direito a essa gratificação. A gestão do prefeito Ulisses Maia não está com todas as suas contas aprovadas no Tribunal de Contas à toa. Nós estamos com as contas aprovadas pela transparência e por uma regra, né, que a gente tenta observar com a Procuradoria Jurídica do município, de que todos os atos públicos sejam extremamente, às vezes até, talvez alguém possa dizer, desnecessários do ponto de vista de entendimento dentro da própria lei, mas nós fazemos porque acreditamos que é o certo, né? Então, se temos uma lei que foi aplicada, porque existia a emergência, existia a necessidade de se gratificar esses servidores porque estavam colocando suas vidas em risco, o sistema todo foi transformado, a lei foi criada. Uma vez que a emergência foi decretada extinta e que toda a rede foi readequada, o entendimento da gestão, para não se correr risco algum, não se correr risco com o Tribunal de Contas, não se correr risco, porque uma coisa importante, vereador, que talvez faça Vossa Excelência repensar, é uma informação que eu até passei para a professora. Todos os pagamentos,
né, que tenham a ver com o Covid, eles estão pontuados de uma forma diferenciada das contas públicas. Então, esses pagamentos eles são acompanhados pelo Tribunal de Contas. Então, se nós mantemos o pagamento, né, dessas pessoas, e isso não está acontecendo porque a rede foi transformada, nós estamos incorrendo em improbidade administrativa. Aí Vossa Excelência diz assim, não, mas já na própria lei diz que ele pode parar de pagar porque é transitório. Mas, né, por uma questão de princípio de gestão, de responsabilidade fiscal, a gestão do prefeito, ela acredita que o ideal é a revogação da lei para que ela faça aquilo que é a determinação geral. Todos os atos da administração pública precisam ser regrados por lei específica. Então, se tínhamos uma lei que dava a orientação e a autorização para esse pagamento, agora precisamos revogá-la para que esse pagamento seja suspenso. Esse é o entendimento da gestão, com muito respeito a Vossa Excelência, né, coloco dessa forma. Não acredito que é um excesso de zelo, porque sempre que os atos públicos sejam apresentados, a gente precisa fazer eles dessa forma. Então, entendo até que na fala de Vossa Excelência também colocou que não é contra a lei, está apenas colocando a questão da palavra transitório e temporário ali dentro do texto da lei original. Mas eu digo para os senhores, né, que a gente manter esse texto de lei funcionando e correr o risco, né, dessa casa, uma vez que a própria administração pública falou que era necessário revogar, a gente manter, a gente está trazendo para nós uma responsabilidade de algo que pode dar errado. Então, acredito que por boa prática e boa fé, né, é importante a revogação da lei apresentada. Espero ter sido claro, tá? E peço o voto favorável ao projeto apresentado pelo Executivo. Obrigado, Excelência. Não, eu entendi o que Vossa Excelência falou, só que assim, o meu posicionamento não é que tem que continuar pagando. Eu simplesmente que não tem que pagar porque acabou a condição que dava a validade para a própria legislação. Se não estamos mais no estado de emergência de saúde, como está no artigo 1º, não tem nem como pagar, então é dever parar de pagar. Com relação à revogação ou não, que aí eu, assim, no meu entendimento, não estou chamando responsabilidade nenhuma, porque quando a gente votou e aprovou a lei, sabia que o texto dizia aquilo que está lá no texto que eu acabei de passar o meu posicionamento a todos os senhores. Eu não estou nem pedindo voto, eu estou posicionando o meu entendimento e o meu conhecimento. É eminentemente jurídico e técnico, como eu falei aqui, porque a gente, se for aprofundar o estudo de leis temporais excepcionais, a gente ia ter que verificar uma questão de ultratividade, porque essa lei ela controla um determinado momento. Você revoga, você tira ela do mundo jurídico. Agora, quando ela se auto-revoga, situações passadas podem ser questionadas. No momento, ela tem uma contemporaneidade para funcionar. Ela funcionou durante um prazo específico. Perdeu a validade, só que ela não sai do mundo jurídico. Sim, senhor, o vereador doutor Manuel, pode. Só vou ler o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Básico para que eu falei ele meio de ampassão, eu vou ler exatamente. Não se destinando à vigência temporária, isso está no artigo, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. É assim que isso é uma lei geral que trata da forma como serão feitas as leis no nosso país. E, repito, é um entendimento técnico, lógico, sujeito a críticas e sujeito a divergências. Mas o meu posicionamento é esse. Doutor Manuel, o senhor pode, a parte? O seu raciocínio está perfeito, mas não é essa a leitura do Ministério Público. O Ministério Público está vendo diferente. Se não manda para cá, o prefeito vai ter problema. Obrigado. Enfim, o promotor de justiça, o Ministério Público, ele enfim, tem a mesma formação que eu, Conclua, pode ter vereador, entendimento diverso. Já estamos com 15 tá? minutos. Eu só passei o meu posicionamento, respeito de todos os senhores aí, tá? Obrigado pela palavra, senhor presidente, por ter cedido aqui. Excelência, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores, nós vamos colocar em votação o projeto.